5 e número 6, fala acerca da questão do assassinato, que o Senhor diz que certamente requererei o vosso sangue e o sangue de vossas vidas, e quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A gente vê que aqui há uma proteção à vida, que era uma outra linha, uma outra vertente que o Senhor levou nesse pacto, ou estabeleceu, né? Depois de instruir Noé sobre o derramamento do sangue animal, ele prosseguiu, o Senhor, discutindo um assunto ainda mais importante, o derramamento de sangue humano. Até então a humanidade ela não tinha assim, um histórico muito bom no que se referia aos cuidados de um para com o outro, uns para com os outros, o amor mesmo. Caim havia assassinado seu irmão Abel, Lameque havia assassinado um rapaz, e ainda se vangloriava disso, e um motivo fútil, né? Como ele relatou às suas mulheres. A terra se havia enchido de toda espécie de violência, e aqueles que matarem outro ser humano terão de prestar conta de seus atos a Deus. Pois homens e mulheres, irmãos, são criados à imagem de Deus, como eu falei no final do bloco. Atacar um ser humano é o mesmo que atacar a Deus. E o Senhor trará julgamento sobre esse transgressor que fizer isso, a menos que se arrependa. Mesmo assim, há sequela a ser paga, ou seja, há um fruto terrível a se colher com relação a isso aí. E toda a vida é uma dádiva de Deus. E tomar uma vida significa tomar o lugar de Deus, ou ceifar uma vida. Jesus ele falou assim, repreendendo o homem já a partir da ira, que é o que provoca. Aquele que se irá contra o seu irmão, já cometeu, é como aquele também que já olha com um olhar impuro, já cometeu o adultério. Porque Deus quer, Jesus quer, Deus quer, o homem por completo, espírito, alma e corpo. E a ira, ela pode provocar o assassinato. O domínio próprio, concedido pelo Espírito Santo, evita já os maus pensamentos que alimentam a ira. Uma coisa importante, que a ira também já por sua vez, ela concretiza o homicídio em algumas situações. O que eu preciso tomar como conselho é o conselho paulino, né? No capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, onde ele diz que tudo que é santo, puro, amável, de boa fama, em que há virtude, em que há louvor, isso é o que eu devo ocupar o meu pensamento, dependendo da sua tradução, ou nisso pensai, né? É um conselho eficaz, tenho certeza disso, é bíblico inspirado, muito difícil de praticar, mas a perseverança e o propósito em oração para que Deus conceda essa graça de praticar esse freio já na mente, uma vez que pensamento produz sentimento e sentimento atitude, a pessoa com certeza passa a uma vida vitoriosa de fato, né? O mais que vencedor. Sob esse regime aqui da lei do Antigo Testamento, não havia uma força policial como a gente conhece, né? Se era cometido um homicídio, cabia à família da vítima encontrar o culpado, que chamava-se o vingador do sangue, ou até alguém que, por uma questão de chamar a responsabilidade para si, ou que o Estado de alguma forma desse cobertura, ainda que fosse assim a questão da omissão naquele caso, mas assim ter todo um aquartelamento de gente no sentido de cuidar da segurança pública. Não havia isso dentro da estrutura que a gente tem hoje, né? E há uma diferença entre homicídio doloso até os nossos dias, que é aquele que há a intenção mesmo de matar, planejamento em alguns casos, né? E o homicídio culposo, que é aquele que acontece o homicídio, porém involuntário. De modo que o Senhor ele instruiu a nação de Israel a criar 6 cidades de refúgio, para onde uma pessoa acusada de homicídio poderia fugir em busca de segurança. E os anciãos daquela cidade que seria como refúgio, né? Eles protegeriam o acusado até que o caso fosse investigado. Se fosse considerado culpado, a família da vítima poderia executar a sentença, ou realizar a execução daquele que cometera o assassinato. E Deus instruiu o governo, ou instituiu, melhor dizendo, o governo humano, porque o coração do homem ele é perverso, como diz o capítulo 6, 5 de Gênesis, desde a sua meninice, né? Eu estava dando aula na escola dominical, e uma pessoa disse assim: irmão, mas a criança não tem malícia não. Eu digo: rapaz, se a gente for olhar a malícia assim com a peneira fina, a criança tem que ficar dando uma dentadinha e fica até sorrindo, achando bom aquela maldade que fez, dá tapinha na cara e às vezes até do próprio pai. Eu não vejo assim o anjo Gabriel lançando uma pedra na cabeça do arcanjo Miguel e lascando não. E uma criança de 8, 10 anos já faz isso aí, né? E a gente vê que o medo do castigo, foi o que a sentença que Deus deu, que seria pena capital, a questão do homicídio, do assassinato. O medo do castigo, irmãos, ele pode refrear a infração ou possíveis infratores da lei. A lei é capaz de impor limite, mas não regenera. Mesmo assim, mas há
um tipo de freio, ela coloca um tipo de freio. Até que o escritor aos Provérbios ele falou assim que por se reter a vara aumenta a iniquidade. Então quando a gente vê assim as consequências daquela pessoa que é sensata, que pensa, que pondera, né? Quando vem a vontade de matar, se houver a oportunidade, se não for uma pessoa que seja assim explosiva na ira, há aquela oportunidade de pensar, olha assim, não, vai ter uma consequência trágica para mim e para aqueles que me cercam. Deus, me dá graça. Se é que a pessoa de alguma forma, ainda que não seja cristã, se apega a Deus, né? Tenho certeza que nesse momento aí, que a pessoa se refugia nele, ele dá o escape e a pessoa não venha cometer tal loucura, né? Que normalmente só culmina em arrependimento, a não ser que a pessoa seja uma pessoa completamente dotada do espírito satânico. Aí tem até para ter mesmo cometer os assassinatos, né? Uma coisa que é eficaz mesmo é a questão da conversão ao Senhor Jesus. O Espírito Santo passa a morar na pessoa, o seu espírito humano passa a ser sensível à voz do Espírito Santo e as atitudes passam a ser dentro da coerência divina, né? Em seguida a gente vê aqui que dentro desse pacto também estava a questão do desfrute da vida, ou aproveitamento bom da vida, a partir do verso de número 8 que eu vou ler na minha Bíblia, revista e corrigida. Hoje eu não estou usando a Bíblia viva não. O verso número 8 diz assim: e falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, e convosco está... Perdão, vamos começar. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de res, e de todos os animais da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu concerto, o meu arco, tenho posto na nuvem. Aqui é uma referência ao arco-íris. E este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, ainda que toda a alma vivente de toda a carne e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, e estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. O que é que a gente pode entender aqui? Apesar de Deus falar de forma específica a Noé e a seus filhos, essa aliança, ela inclui todos os descendentes de Noé, no caso nós, toda a geração humana. Os 7 bilhões que estão vivos hoje são oriundos ou são da raiz de Noé e dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sendo válido então para as gerações perpétuas esse princípio divino, esse pacto estabelecido, incondicional, né? Não, se o homem vem a pecar ou não, mas eu estou estabelecendo porque eu sou soberano, assim diz o Senhor, né? Vamos falar assim dessa forma como ele está dizendo na Bíblia. E aí ele estabeleceu essa questão do arco. E nessa instituição, vamos dizer dessa forma, Deus ele prometeu de modo irrestrito que jamais mandaria outro dilúvio para destruir toda a vida na terra. Ele não apresentou qualquer condição, né, em que os homens ou as mulheres precisariam obedecer. Simplesmente declarou o fato de que não haveria mais dilúvio universal ou terrestre de uma forma total, né? Daquele dia em diante, Noé e a sua família ela poderia desfrutar a vida e não se preocupar cada vez que começasse a chover, até porque seria uma ameaça. Agora Deus ele empenhou a palavra, e palavra empenhada por este Deus, meu irmão, segura e aguarda, porque com certeza ele cumpre, né? E nessa aliança aqui o Senhor mencionou pelo menos 4 vezes todos os seres viventes. Agora o que a gente quer dizer com isso, ou a Bíblia quer dizer com isso, melhor falando? Somos lembrados da preocupação especial de Deus com os animais, irmãos, que é uma responsabilidade minha e sua. Aliás, com as plantas, com as leis naturais, chamemos esta responsabilidade. Eu vou trazer aqui um ponto aqui, que muitos dos cristãos, muitos de nós, incorrem nessa prática, que é a questão de criar pássaros presos em gaiolas. Olha, criar pássaros presos, irmãos, é uma coisa errada biblicamente, uma vez que a criação de algumas espécies é permitida
por órgãos competentes, não quer dizer que há uma permissão de Deus para isso, não. Não, algumas espécies de pássaro que tem procriação em cativeiro, é possível e tal, desde que não seja silvestre, lá vai. Há toda aquela arrumação da lei. Irmão, a lei vai aprovar aí aborto, a lei vai aprovar aí tanta coisa que a Bíblia é completamente oposta, casamento de pessoas do mesmo sexo ou união estável, né? É família alternativa, mas são coisas que são opositoras ao que Deus determinou. Agora, eu preciso que antes que eu tome a iniciativa de fazer isso, ou qualquer outra coisa que venha de encontro ao princípio divino, como Deus fez no princípio, é isso que eu preciso pensar. Ele fez pássaros livres, com certeza. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Sabe por que eu estou falando para mim e para você, meu irmão? Porque teve um período da minha vida que eu criei pássaro. Minha esposa aqui do meu lado, ela testemunha isso aí. Mas aí chegou um tempo que Deus tocou no meu coração e dava uma tristeza tão grande e eu acabei com esse costume, né? Seria, a pergunta que eu faço para mim e para você, seria interessante e satisfatório para mim ter uma excelente mansão ou ser oferecido, uma excelente mansão com todo o conforto e tudo que se pode oferecer para o bom viver, mas que eu não tivesse liberdade, eu não pudesse sair lá? Ora, se para mim, meu irmão, que não tenho asa, seria uma situação difícil, imagine para os pássaros, não é? Estou falando só pássaro, estou falando todo aquele que entra assim numa questão de tirar o bicho do seu habitat natural, porque o cuidado e a preservação, esse princípio que está tão falado aí da questão da sustentabilidade, é um princípio bíblico e nós temos essa responsabilidade e chamemos ela para nós. Tudo que a gente puder fazer para evitar a diminuição da degeneração do planeta, que façamos isso aí. É isso aí que está exatamente na questão do desfrute da vida. Vamos ouvir mais um hino, vamos ouvir com o pastor Feliciano Amaral esse belo hino, irmãos, às 13h31, Cântico Noturno.